Olá, meus amigos e minhas amigas, internautas de todo o país. Quero, nesse momento, pedir permissão a cada um de vocês que, nesse final de domingo, que nos acompanham nas redes sociais, que acompanham, vocês todos, o trabalho de nossos parlamentares dentro do Congresso Nacional, o trabalho que fazemos aqui no Ceará, e quero pedir assim permissão para, digamos assim, entrar na sua casa, na sua rede social, conversar um pouco sobre a gravíssima crise que o nosso país está vivendo. O presidente Bolsonaro esteve anteontem aqui no Ceará. E ao vir ao Ceará, ele cometeu 3 tipos de crimes. Combateu o uso da máscara e aconselhou a população a não usar máscara no enfrentamento da pandemia. Promoveu aglomerações em várias cidades do estado. E o pior, disse que se os governadores não abrissem o comércio para a economia funcionar, eles teriam que pagar o auxílio emergencial que ele tem negado às pessoas que mais precisam desse auxílio. Eu estou fazendo esse relato porque nós estamos fechando a semana, até ontem à noite. São 254 mil pessoas, 221 que já perderam suas vidas. No primeiro momento da pandemia, eram idosos que ocupavam as UTIs. Agora, o relato dos profissionais de saúde, dos médicos, amigos e amigas, das enfermeiras, é que está se generalizando. Até jovens meninos e meninas estão entubadas, correndo o risco de morrer ou ficarem sequelados para o resto da vida. Ontem, a média diária de mortes está variando entre 1.300 a 1.500 pessoas. E essa semana, o Brasil bateu o recorde. Chegou a 1.582 pessoas. Os estados, são 22 estados, os depoimentos dos governadores, são 22 estados que estão com 85% da sua rede pública, SUS, saúde pública e privada, lotada, ocupada. 85% de toda a rede privada e pública ocupada. E os governadores se mobilizam para tomar medidas para evitar a proliferação do vírus, e o governo federal só incentiva. Chegou ao ponto de proibir que os governadores adquirirem as vacinas, porque enquanto não chega a vacina, o único meio de combater essa peste, essa pandemia, é o uso da máscara, é o isolamento, é a não aglomeração. E os governadores estão sufocados, sem recurso suficiente, porque o governo federal não libera recursos para a montagem de novos leitos de UTIs, nas capitais principalmente, e eles fazem um esforço tremendo, especialmente os governadores do Nordeste, para adquirirem a vacina, que sem ela nós estamos à beira de uma tragédia humana de grandes proporções. O mundo inteiro se mobiliza para vacinar suas populações. Estados Unidos, a União Europeia. Os países correm para deter a universalização desse vírus. E o que faz o governo Bolsonaro? Nada. Sequer uma palavra de solidariedade. Sequer um gesto de solidariedade. O que ele faz, como fez desde o início,
disse que era uma gripezinha. E que é preciso as pessoas andarem, não pode a economia parar. E num momento grave como esse, a vida está acima de tudo. O que nós percebemos é que o governo federal não tem sequer um plano. Não tem plano, não tem vacinas. Imagina, menos de 3%, me parece, 3% da população foi vacinada. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. E não há perspectiva alguma. Os parlamentares que são médicos estão assustados. Porque tem-se uma elite que se mobiliza para botar as coisas para funcionar, porque não importa a vida para essas pessoas. Eu vi ainda hoje no Distrito Federal, que é a capital da República, o governador baixou medidas duras lá, estão lá vários empresários pressionando para o comércio funcionar em Brasília. Onde nós vamos chegar? Aqui mesmo no Ceará, o esforço enorme que o governador Camilo Santana vem fazendo para montar de novos leitos de UTI. Para você ter uma ideia, o principal hospital de Fortaleza, além da rede pública, foi montado a partir do hospital de campanha adquirido pelo governador, e cada dia ele inaugura 10, 12, 15, 20 novas UTIs para atender a demanda por UTIs. Não é possível. Um governo que gastou inclusive dinheiro com a tal da cloroquina, como tem aos montes encalhados, porque até hoje não se apurou isso, deixou acontecer o que aconteceu em Manaus, sequer oxigênio tinha para proteger aquelas famílias que perderam os seus entes queridos. É por isso que nós estamos dizendo aos 4 cantos do país, esse governo é um governo genocida, porque ele é anti-vida, é anti-humano, é desumano, é cruel. Vem ao Ceará, provoca o governador Camilo Santana, agride a população cearense, que patrocinou atos sem máscara, com aglomerações e tudo mais. E nós não podemos mais silenciar frente a essa tragédia que está acontecendo no Brasil. Por isso que eu quero me insurgir mais radicalmente contra isso, para ver se a gente dá um basta nessa patifaria que estão fazendo com o Brasil, com a nossa democracia. O Brasil virou chacota no mundo inteiro. Todo mundo está mobilizado. Vejam, recentemente, o Congresso americano aprovou um orçamento trilionário, o governo americano, para combater a pandemia e garantir auxílio emergencial ao povo americano. O governo brasileiro não faz nada. Pense que governo desumano, cruel com as famílias brasileiras. Logo ele, que diz defender a família brasileira. Não é possível. Até o senador Tasso Gereissati hoje já saiu defendendo uma CPI, porque ninguém aguenta mais. As pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais e esse governo é insensível. Não tem alma, não tem coração, não tem apreço pelo ser humano. Nunca vimos, na história recente do Brasil, tanta desumanidade a céu aberto que esse governo está patrocinando. É por isso que, em primeiro lugar, nós temos que imediatamente instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito, Câmara e Senado. E a primeira providência é afastar esse ministro, esse general que comanda a saúde, que pode entender de qualquer outra coisa, menos de saúde pública. Não entende nada. É um pau-mandado do Bolsonaro, é anti a ciência, não discute com os secretários municipais de saúde, nem com os governadores, e quando acerta alguma coisa com os governadores, não cumpre, porque o seu chefe não deixa, não libera, não articula, não planeja. Primeira providência é instalar essa CPI. Que além disso, nós temos que punir essa gente, pessoal. Não é possível. Está cometendo crime contra a vida. Merece sim ser afastado da presidência da República. Será que o Congresso não vai ter coragem de discutir a possibilidade de impeachmentá-lo, de analisar um processo de impeachment? Porque não tem outra saída? O Brasil não aguenta. Nós estamos à beira de uma crise maior ainda. Sabe por quê?
Porque nós temos a tempestade perfeita. Crise sanitária, crise econômica que está atingindo o emprego e crise no sistema público de saúde. Ou seja, nós temos que avançar para punir esses que são verdadeiros genocidas que estão comprometendo o futuro do Brasil e de nossa população. 2021 começa, portanto, pior do que 2020. A pandemia assumindo esse grau máximo de mortes que vem sendo cometidas no Brasil afora. A economia aos frangalhos. Temos um ministro da Economia que não serve para nada. A gasolina já aumentou 34% só esse ano. E o diesel, 27%. O botijão de gás a R$100, como é que o ser humano vai viver sem auxílio emergencial? E sabe o que eles queriam fazer essa semana no Congresso Nacional, pessoal? Você que está nos acompanhando, com todo respeito, não é problema de CPT para fazer isso, não. O que está em jogo é o futuro do Brasil, das pessoas, das vidas humanas. Queriam essa semana no Congresso aprovar a PEC emergencial e chegaram a dizer que só iam liberar o auxílio emergencial se desvinculasse os recursos do SUS, da saúde e da educação. Imaginem vocês, estão nos acompanhando? Como pode? Nós bloqueamos, não vamos deixar. Nós temos que, nesse momento, nos organizarmos, que as pessoas ocupem os espaços nas redes sociais para fazermos 3 coisas que são fundamentais, porque sem elas o Brasil vai naufragar. É o salve-se quem puder. E todo mundo está alertando, a ciência está alertando, a OMS está alertando, os governadores estão alertando, nós estamos alertando. Primeira providência é vacinar, adquirir vacina, que os governadores possam imediatamente adquirir as vacinas. Para isso que nós estamos, inclusive, determinando que nas minhas emendas parlamentares desse ano, a parte que é destinada à saúde eu vou colocar toda para o Ceará, quase mais de 9 milhões de reais eu vou destinar ao governo do estado do Ceará, para ver se a gente faz uma corrente de solidariedade para ajudar os cearenses que estão morrendo. Minha mãe tem 96 anos, felizmente amanhã ela vai tomar a 2ª dose da vacina, nos sertões do Quixeramobim. Dói a gente ver tantas famílias abandonadas sem saber o que fazer. Portanto, vacinar, governadores, façam, comprem, adquiram, é o único interdito para evitar tantas mortes. Prorrogação do auxílio emergencial, eu sou autor do principal projeto da Câmara, que prorroga o auxílio emergencial enquanto perdurar a pandemia, por R$600. Ora, o ano passado, nos 4 primeiros meses, o auxílio foi aprovado pela Câmara, o governo pagava R$600, depois ele reduziu para 300, terminou no final do ano. Como que essas pessoas estão vivendo agora, janeiro e fevereiro, sem receber esse auxílio emergencial? E esse presidente perambulando pelo Brasil afora, agredindo a consciência cristã e a consciência humanitária de tantas famílias brasileiras. Prorrogar o auxílio emergencial é fundamental. Recuperar a 3ª medida que nós temos que fazer, votar o orçamento, mobilizar o país e exigir nenhum centavo a menos para a saúde nem para a educação, porque não tem país que se desenvolva e cresça se não tiver forte investimento em educação, ciência e tecnologia, investimento na geração de emprego, manutenção do Sistema Único de Saúde, mais UPAs, mais SUS, mais Estado para proteger as pessoas. O Brasil corre risco. Não é só por conta da pandemia. É porque tem um desastre político e econômico no comando do país. O investimento público no Brasil está caindo. Para se ter uma ideia, nos governos que eles falaram tanto, Lula e Dilma, o investimento público na média era 20% a 22% do PIB. Agora, no governo Bolsonaro, caiu para os míseros, eu tenho os dados aqui, para os míseros... crise de 16%, onde já se viu isso, meus amigos e minhas amigas? Como pode nós vermos
tanto desastre, tanta incompetência, tanta crueldade que esse governo está fazendo com o Brasil. Eu quero, nesse momento, dizer que nesse final de tarde de domingo, fazer esse desabafo a todos vocês, brasileiros e brasileiras cearenses. Vamos lutar, vamos resistir. A nossa luta em Brasília só terá êxito se tiver mobilização social. Não pode ter passeata, não pode ter esse tipo de aglomeração, mas ocupem as redes sociais, exijam de nós parlamentares, do seu deputado, da sua deputada, que vote o auxílio emergencial, que pressione o governo para comprar vacina, onde já se viu. O país está aos frangalhos e esse genocida silencia, se omite e combate aqueles que, como aqui no Ceará, nós juntos com o governador defendemos a vida. É por isso que não tem outro caminho. É fora Bolsonaro. Esse governo tem que ser afastado. A começar por esse general ministro da Saúde, tem que ser afastado imediatamente pela justiça. Não pode continuar. Ele é anti-Brasil, é um risco. Faz mal ao país e à democracia. Faz mal à vida humana. E esse presidente, eu não sei, gente, se nós vamos aguentar, se o Brasil aguenta até o final de 2022, quando teremos novas eleições presidenciais. O momento é de unidade, não é brigar. As forças de esquerda não podem ficar brigando. A disputa de 2022 se discute depois quem é candidato, quem não é. O PT não vai entrar nessas provocações. O PT tem na sua essência o compromisso com o povo brasileiro e com a democracia. E é nisso que nós vamos lutar muito nesses próximos dias para vacina já, auxílio emergencial, e esse presidente tem que ser impeachmentado porque ele não serve a não ser esse bando de seguidores que não tem compromisso nenhum com a verdade, com a vida e com a democracia. Desculpem o meu desabafo, mas sou deputado cearense, deputado federal, e me sinto na obrigação de falar para vocês, de olhar no olho e juntos enfrentarmos essa brutal crise que o Brasil vive, que compromete o seu presente e o seu futuro. Muito obrigado a todas e a todos por esta oportunidade. Um grande abraço. Beijo no coração. Abraço solidário às vítimas da Covid. Minha palavra de solidariedade, tenho vários amigos hospitalizados, amigas. E a única coisa que nós podemos fazer é dar uma palavra de solidariedade, de acolhimento. Vamos acolher todo mundo, vamos ajudar para ver se a gente evita morrer mais gente. Meu Deus, vamos juntos. Eu estou confiante. O Brasil tem jeito. O que precisa é mudar esse governo genocida, governo incompetente, que não tem qualquer compromisso com as vidas humanas na nossa imensa nação. Muito obrigado. Um abraço carinhoso a todos que nos acompanharam.